A Eu estou gente aqui hoje... lendo, eu estou lendo aqui o esboço que você me mandou, tá? Isso, sim, senhor. Pode dar uma lida aí. A vantagem é que esse assunto tem muito material, né? Meio ambiente e tal, tem muita coisa. Foi isso Você que mandou me chamou a mensagem, atenção, né? mandou Mandei, mensagem para a mandei. Mandei. O Rui, ele deve estar você, a saindo do Dani trabalho agora. e o Rui, é? Isso, e o Rui Paulo. Só que o Rui não vai poder assistir, né? Talvez não, ele deve estar saindo do trabalho nessa hora. Mas a gente vai pegando as informações e vai repassando assim, uma mão lava a outra. Quem foi que deu a ideia de estudar sobre o IBAMA? Foi minha, professor. No caso, surgiu do nada, sabe? A gente estava falando sobre fiscalização ambiental e qual é a entidade que fiscaliza? O IBAMA. Aí, então, bora falar da fiscalização, mas também comentando do IBAMA, dizendo que se o IBAMA tivesse mais autonomia, seria melhor para ele, entendeu? Seria melhor para o meio ambiente, porque se o IBAMA, que é o órgão fiscalizador, tivesse mais Peraí, que você autonomia, está falando algumas coisas e eu preciso anotar, tá? Peraí. Só um tá. minutinho. Repete aí essa última frase. Se o IBAMA tivesse o que você falou? Autonomia? Se o IBAMA tivesse mais autonomia, né, no quesito punitivo, eu aposto que a fiscalização seria como um todo mais efetiva, porque qual é o objetivo da punição? É fazer com que outras pessoas não tenham a mesma coragem de infringir as regras, entendeu? Principalmente no meio ambiental. Porque se a punição der certo, o pessoal vê assim, poxa, se eu fizer isso aqui, eu vou ser punido, eu vou ser julgado, entendeu? Então, teria uma diminuição crescente, mas só que nos últimos 10 anos, na nossa pesquisa, mostrou que o desmatamento aumentou, só aqui na Amazônia, no estado do Pará. Então, e um dos motivos que a gente estudando, pesquisando, mostra que justamente por causa disso, porque as punições, elas não estão sendo aplicadas da maneira que elas deveriam ser aplicadas. Então, tipo, as pessoas fazem, não vai dar em nada, entendeu? Então, esse é o foco da nossa pesquisa. Uhum. Tá, ok. A Dani está aqui? A Dani já entrou? Já, tá aí já. Oi, Você professor, quer falar? boa tarde. Oi, Dani, você quer falar alguma coisa sobre a pesquisa? Eu peguei o bonde andando aqui, pelo que o Daniel falou, Hum, mas é basicamente isso, né? A gente, que eu costumo falar, a gente rodou, e acabou caindo nesse tema, né? E nas primeiras pesquisas que eu fiz, como o Daniel falou, né? A gente tem um número crescente que até assusta, né? A questão de desmatamento principalmente atual, se a gente pegar de 2016 para cá, enfim, saiu o governo Dilma, né, PT, e entrou Temer, e de lá para cá a gente consegue ver um aumento muito maior. Por quê? Porque as políticas voltadas para proteção, né, do meio ambiente, para proteção da Amazônia, querendo ou não, foram sendo, não digo nem extintas, mas deu uma, não sei se amolecida é a palavra, professor, né? aham. Então, em tudo que a gente vem pesquisando, a gente bate muito de frente com a questão política também, com o posicionamento político do governo atual, né? Porque, querendo ou não, o governo atual favorece muito a questão dos empresários, né? Então, o empresário, ele, principalmente nesse ramo, ele, querendo ou não, precisa desmatar para poder, enfim, ou plantar alguma coisa, ou eu não sei como é o nome que fala para os fazendeiros que Criação, têm gado, enfim, criação de gado agropecuária. agropecuária. Então a gente bate muito de frente com a questão política também, né? E a Boa gente noite, boa noite. pode Oi, ver, Rui, tudo bem? Seja Oi, bem-vindo. professor. ver que o IBAMA vem tendo muito problema em realmente agir, né? Porque ele acaba sendo, eu não sei, coibido, enfim, de poder prestar o seu papel, né? Dentro desse contexto. Uhum. Tá.
Oi, Rui, você quer comentar alguma coisa sobre a pesquisa? Então, professor, eu não sei se o senhor tá... não, provavelmente o senhor não estava ciente, né? Eu estava planejando fazer o TCC com outra pessoa, com outro tema que nós já tínhamos começado, porém essa pessoa saiu da fibra. Então eu entrei junto com os meninos de cabeça agora. E eu já li todo o material que eles já têm separados, mas ainda estou pegando as informações. Mas em questão de conteúdo, eu já li tudo, sei o que eles querem fazer, mas eu acho que eu ainda não tenho algo novo para acrescentar. Tá, ok. Bom, então vamos conversar, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, que vocês me fizeram. A gente se sente muito honrado, porque a escolha do orientador parte dos alunos. Então, isso é bem legal, é um reconhecimento dos alunos. Tá? Eu quero agradecer o convite. O tema de vocês é mega, ultra atual, é um tema extremamente relevante para a sociedade, né? E que aborda vários temas muito profundos. Por quê? Porque tem questão política, né? Tem a questão de políticas públicas. Vocês estavam falando de IBAMA, né? Vocês estão falando da questão do desmatamento que aumentou e do poder punitivo ou seja, autonomia, né? O IBAMA deixou de ter autonomia, que é um reflexo da política do governo em prol do segmento mais empresarial. Eu acho o tema extremamente importantíssimo, né? Eu acho que é mega importante, só que eu vejo aqui um problema muito sério, que é a questão de operacionalização do trabalho. Por quê? Porque o assunto é tão amplo, é tão profundo, que, para mim, ele cabe numa tese de doutorado, entendeu, Daniel? Ok? Quando a gente fala de TCC, a gente tem que fazer uma coisa mais pé no chão, mais simples, ok? Eu acho que lá na frente, quando você for fazer um mestrado, doutorado, você não deve abandonar esse tema. Mas o estudo é muito profundo e vocês não vão ter tempo hábil para fazer um bom trabalho, tá? A gente pode continuar com a mesma temática, que é a questão do meio ambiente. Agora, eu acho que tem que focar numa coisa assim mais pé no chão, entendeu? Aí quando você falou em meio ambiente, eu pensei na Amazon. O que é a Amazon? Amazon é uma ONG, né? Muito bem conceituada, tão conceituada que os meios de comunicação utilizam os dados dela para se referir ao desmatamento do meio ambiente. Tá? Então, eu acho que vocês poderiam fazer tipo um estudo de caso, né? Fazer algumas entrevistas. Né? Eu, por acaso, eu conheço a presidente da Amazon, porque eu já fiz consultoria com eles, entendeu? Então, eu poderia ver uma ponte para vocês fazerem esse trabalho lá, né? Ou seja, vocês não abandonariam a temática, continuam para aproveitar o referencial teórico, mas precisaria de uma coisa mais assim, operacional, entendeu? Porque isso que você está falando, Daniel, cara, é muito complexo, né? É um negócio muito profundo, entendeu? Não é uma pesquisa que vocês vão fazer em 2 meses, 3 meses. É uma coisa para você fazer 1 ano, 2 anos, pegar dados, gráficos, entendeu? É um negócio assim, muito profundo, né? É importantíssimo, mas a gente precisaria diminuir mais o escopo da pesquisa de vocês. Ele está muito grande para o pouco tempo que vocês têm, entenderam? Ok? Então, Sim. a gente poderia... o problema é a questão do problema, né, que eu falei para vocês, né? E vocês colocaram aqui, deixa eu ver aqui. Vocês colocaram aqui o seguinte. Inclusive vocês colocaram aqui a metodologia aplicada baseia em pesquisas bibliográficas. Na Fibra, o artigo, ele é
uma pesquisa de campo ou um estudo de caso. Tá? Ele não contempla, pelo menos no edital, a questão de pesquisa bibliográfica, ok? Então, a gente teria que dar uma formatada. Por isso que eu estou sugerindo aqui fazer uma pesquisa lá no Amazon. Ó, quais os benefícios que uma fiscalização ambiental eficiente proporciona para a preservação da flora paraense? Quais os benefícios? Quais os benefícios? Cara, como é que você iria provar isso? Entendeu? Você entendeu, Daniel? Entendi, professor. Tá? Eu acho que a gente tem que diminuir o escopo dessa pesquisa para vocês darem conta de fazer uma pesquisa redondinha dentro da metodologia, entendeu? E lá na frente, se você tiver interesse em fazer um mestrado, doutorado, né, você acompanha. Inclusive, você pode até fazer no NAIA, que o foco no NAIA é desenvolvimento sustentável, entendeu? Eu assisti uma palestra quando o Amazon completou 30 anos, e eles convidaram alguns diretores do Amazon, e eles convidaram aquela economista, qual é o nome dela? Eu até tenho um livro dela aqui, deixa eu ver se eu tenho um livro, e ela que participou na entrevista, e ela falou claramente que o Bolsonaro, ele não tem pesquisa de preservação de meio ambiente, entendeu? A cabeça dele é a cabeça de militar, e a cabeça de militar é aquela década de 70, que fala sobre o desenvolvimento do Brasil, entendeu? Então, a cabeça dele é essa cabeça dele, entendeu? E isso está proporcionando uma imagem péssima do Brasil, né? O Brasil tem uma imagem horrível lá fora. Eu acho que nunca se desmatou tanto quanto nesse governo atual que nós temos agora, entendeu? Então, cara, o tema é show de bola, mas a gente tem que colocar uma coisa mais assim, dentro do escopo de vocês, entendeu? Deixa eu ver se eu acho que o nome da... Tem até o livro aqui. Professor, mas assim, a gente tem até dia Miriam Leitão. Foi entrevista com a Miriam Leitão. Sim? Como é? A gente tem até o dia 7, né, para entregar o projeto. Pois é. Aí... eu acho que a temática, a gente tem que pensar junto o seguinte, a gente aproveita a temática, entendeu? Porque o que acontece? Eu estou pensando lá na frente, na parte operacional, entendeu? Porque o artigo, ele tem essa metodologia, né? Ele tem um referencial teórico, que os autores falam sobre o assunto, mas ele tem toda uma estrutura, tá? Eu vou mandar para vocês. Vocês viram na Fibra o modelo do artigo como é ou não? Sim. Vi no site, né? Sim. Eu gosto muito de um modelo que a Fibra usa, um modelo que tem umas 13 páginas. Eu até coloquei no início. Vocês chegaram a ver ou não? Que eu coloquei ou não? O que o senhor colocou, não. Olha o que já tem no site da Fibra. Tem no site da Fibra. Tem que ver se é o mesmo que eu estou pensando. Ok? Tem um modelo que eu acho bem legal, um modelo bem simples. Para o pré-projeto, no caso. Oi? Para o pré-projeto? Não é pré-projeto, não. Ele é um modelo de artigo, entendeu? Tem o título, caixa alta, negrito, tem que ter o nome dos autores, tem que ter o e-mail, tem que ter um resumo, né? Aí tem a introdução, ele fala o que tem que ter cada item desses, ok? Porque olha, vamos pensar na parte operacional, né? Vocês querem fazer uma pesquisa na questão do meio ambiente, beleza. Vocês colocaram aqui o IBAMA. O IBAMA jamais iria autorizar uma pesquisa para vocês entrarem lá dentro e darem os números, entendeu? Por quê? Porque você ia mostrar que eles estão amarrados, eles não estão fazendo um bom trabalho, mas eles não têm culpa de não estar fazendo um bom trabalho, porque é o próprio governo, esse Ricardo Salles, esse ministro do meio ambiente, é ele que corta as verbas, né? Então eu entendo que o IBAMA está com as mãos meio que atadas, entendeu? Como o Daniel falou, eles não têm autonomia, para, né? Ok? Então, professor,
puxando aqui, a gente já tem um material que está falando da questão ambiental, né? Aí, aproveitando já essa deixa, por assim dizer, a gente já pode, então, começar a digitar, a escrever sobre o Amazon. Seria isso? Eu acho. Aí, semana Olha, que porque, vem. porque é o seguinte, não, a gente tem que definir juntos, eu tenho que definir junto com vocês, o que vocês querem pesquisar, entendeu? Porque eu acho que nem para vocês e nem para mim ainda está claro o que é o objeto da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa, entendeu, Daniel? Tá? Então, nós precisamos pensar de uma forma, quer dizer, esse é meu papel, né? Ajudar vocês a pensarem, a encontrarem um problema que seja viável do ponto de vista do tempo que vocês têm, entendeu? Fazer um trabalho que seja metodologicamente correto, dentro das normas da BNT, lógico, tá? Mas é porque a metodologia é o que dá objetividade no artigo, entendeu? O que vocês vão pesquisar de fato, né? Entendeu? Por exemplo, o Amazon, ele é um órgão muito respeitado, tanto nacionalmente como internacionalmente falando. Até antes do governo Bolsonaro mexer no Fundo Amazônia, eles recebiam milhões de euros e milhões de dólares que via desse Fundo Amazônia, que é o pessoal lá da Suécia, pessoal da Alemanha. Então, o Amazon tem muito material, muito estudo sério, reconhecido e que fala sobre a questão do desmatamento, entendeu? Talvez a gente poderia verificar se a gente pudesse fazer um estudo sobre qual a importância do Amazon para a contribuição da preservação do meio ambiente, Era entendeu? nesse Ou ponto qual que eu queria impacto... chegar. Oi? Era nesse ponto que eu estava pensando, o estudo de caso já na Amazon voltado a isso, né? Então tá tranquilo. O senhor falou, tô seguindo a mesma linha de raciocínio que o senhor. Pois é, então a gente poderia ver isso. Vamos fazer o seguinte, eu conheço lá a presidente da Amazon e conheço também a diretora operacional da Amazon, que por acaso foi minha aluna. Ela foi minha aluna lá no IESAM e hoje ela é a diretora-zona lá do Amazon, entendeu? Eu vou conversar com ela, essa semana para ver a possibilidade de vocês fazerem uma pesquisa lá. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Sim. E aí vocês já podem focar o referencial teórico no Amazon, que tem muito trabalho deles, entendeu? Entra no site lá do Amazon, tem um histórico deles, tal. Eu acho que a gente sairia do IBAMA e colocaria o Amazon como Fonte de pesquisa? estudo de caso, e eu acho que, e aí como objeto de pesquisa, a gente usaria uma entrevista, entendeu? A gente marcaria um dia para vocês fazerem a entrevista com a diretora e com a presidente. Eu conheci a presidente do Amazon, eu não sei se é ela ainda, porque parece que o mandato é de 2 em 2 anos, entendeu? Ok? Tudo bem? O que vocês acham? Eu acho muito bom. Eu gostei. Ajuda mais também na questão de não é nem enxugar, mas é focar um pouco mais, né? Porque, como o senhor falou, realmente é muita coisa, a gente estava até se batendo, tipo, onde é que a gente vai focar? Né? Isso é verdade. Muito, muito bom, eu enfim, gostei muito de tudo que eu li, mas eu gostei dessa sua ideia também de focar lá, porque não vai fugir do... Não, porque o objetivo do Amazon é exatamente a questão da preservação do meio ambiente, entendeu? E aí, vocês podem aproveitar e dar uma pitada no governo, entendeu? Que o governo cortou as verbas, eles cortaram o Fundo Amazônia, ou seja, eles colocaram uma série de políticas que, no final, prejudicaram o trabalho
entendeu? Então, eu acho que lá no fundo, vocês vão poder colocar uma crítica, entendeu? Uma crítica social, uma crítica atual política do governo, e políticas públicas, entendeu? Tá, e deixa eu te perguntar, o senhor acha que isso interfere na entrega do pré-projeto até sexta-feira? A entrega do pré-projeto? Não, não. O que vocês podem fazer, a entrega do pré-projeto, é só vocês focarem toda a temática no Amazon, entendeu? Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês um modelo, que é modelo de artigo. Tem aquele modelo que está lá no site, que o professor Luiz colocou, mas aquilo lá é capa, contracapa, folha de rosto, referências, tal. Mas eu gosto mais de um outro modelo, que ele tem todo o esqueleto do artigo. Eu vou mandar isso para vocês aqui no grupo. Eu recomendo que vocês imprimam esse material e a gente vai trabalhar em cima deles, ok? Ok. E aí eu me comprometo essa semana de conversar com a diretora lá, que é a minha ex-aluna. Eu acho que ela não vai se envolver, não, tá? Eu acho que ela vai topar de boa. Eu não vejo problema nenhum. A gente pode fazer uma reunião virtual, professor. Qualquer coisa que for mais confortável. Sim, mas aí a reunião virtual tem que ser mais lá na frente, tá? Quando Sim. vocês estiverem mais, assim, definidos o que vocês querem. A princípio, visite o site, tem lá o histórico deles, tem lá os trabalhos deles, eles também têm vários livros que eles publicaram, e eles têm muito artigo científico que eles publicaram, porque o Amazon, não sei se eu comentei com vocês, eu prestei consultoria lá com eles, né? Fiquei acho que uns 2 meses. É uma das empresas mais sérias que eu já vi, mais eficientes que eu fiz consultoria. Eles são super hiper organizados, mesmo porque eles sofrem auditorias de empresas internacionais, entendeu? Então eles são muito certinhos. Não tem esquema, corrupção, desvio de dinheiro, isso aí é impossível, porque eles são fiscalizados, monitorados por empresas de auditoria internacional, entendeu? Ok? Ok. Não, é porque o pessoal que manda dinheiro lá da Europa, eles mandam muito dinheiro, eles mandam milhões de dólares, milhões de euros. Então, as próprias agências internacionais exigem que haja esse tipo de auditoria e tem ok deles, entendeu? Querem saber como está na situação do dinheiro que vai para eles. Pois é, então, mas eu vou conversar com essa minha amiga, depois eu retorno para vocês durante essa semana. Sim, sim. Tá beleza? Tá ok, professor. Tá? Mas enquanto isso, pesquisem sobre eles, tá? Ok? Tá ok. De repente pode até surgir uma ideia, mas eu acho que a gente poderia trabalhar assim, quais os benefícios, né? Ou quais as ações, ou qual o impacto, digamos, né? Qual o impacto que a Amazon tem para o meio ambiente no norte do Brasil, alguma coisa assim, nesse sentido. Ok? Então, a gente colocaria como objetivos específicos analisar o histórico, as ações, a gente faria um levantamento de tudo que eles têm feito, quais são os benefícios, quais são os projetos atuais que eles têm. Na verdade, é um estudo de caso, entendeu? Ok? E lá no final, vocês vão dar uma cutucada no governo Bolsonaro, mostrando que esse governo atual é um governo que tem prejudicado muito a questão e infelizmente é verdade, né? Quem Daniel quis votar nele, né? Paciência, né? É presidente do Daniel. Mentira dessa aí. Hã? Não, Mentira dessa. Não, eu votei nele, né? Porque entre ele e o Haddad, eu votei nele, mas realmente eu não vou votar mais nele, não. Decepção total, ok? Se diz um político liberal, mas você vê, está controlando tudo, né? Não tem nada de liberal. Nada a ver. Então, enfim. Bom, então é isso, né? Eu vou
Eu vou entrar em contato com a diretora lá, e aí, tão logo eu tenho um retorno, eu já passo para vocês no Zap. Fechado? Fechado. Ok, Não esqueça professor. do modelo também, professor. E eu vou mandar para vocês o modelo. Eu Por vou favor. mandar para vocês o modelo do artigo. Tá bom? Tá ok, Ok. professor. Fechado. Esse dia de segunda-feira tá bom para a gente bater um papo ou não? Tá bom, Segunda-feira? Sim. tá Tá? muito bom. Então, a princípio, fica pré-agendado toda segunda-feira às 18 horas para a gente orientar. Não significa que a gente vai fazer toda semana, tá? Por Ok. exemplo, quando vocês estiverem correndo atrás de referencial teórico, a gente vai dar um prazo maior. Talvez a gente dê 2 semanas, entendeu? Ok. Que é o tempo para vocês pesquisarem, analisarem. Mas tem muito material excelente no Google Acadêmico. Vocês já entraram no Google Acadêmico? Já. Sim. Já ficamos. Tá? Faça um levantamento no Google Acadêmico, digita lá Amazon, meio ambiente, política de preservação, papapá, papapá, e faça uma coleta de referencial teórico. Tá? Eu acho Certo. que cada um de vocês deveria pesquisar em pelo menos 10 fontes, no mínimo. Aí no final a gente vai ter um artigo com umas 30 fontes, pode ser? Pode ser. Pode ser. Fechado. Pode ser? Porque o trabalho vai ficar mais consistente. A qualidade do trabalho é proporcional ao estudo e leitura de vocês, entenderam? Ok? Uhum. Qual é o problema dos alunos? De alguns alunos? O problema de alguns é que eles deixam para a última hora. Aí o aluno fica desesperado porque tem prazo, ele vai na internet e coloca Ctrl+C e Ctrl+V e o trabalho vira um tremendo de uma concha de retalhos. Entendeu? Esse é o grande problema. Mas se vocês lerem com antecedência, digerirem o material, vai fomentar em vocês um senso crítico que vai ser bem legal. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo certo. Beleza? E a gente vai tirar 10, né? Bora tirar 10 nesse negócio aqui? Vamos. Vamos sim. Hein? Vamos Vamos sim. sim. Bora tirar 10? Bora tirar 10. Bora fazer um trabalho que vale a pena? Bora? Bora. Vamos. Bora fazer um trabalho que vocês tenham orgulho. Bora fazer um trabalho que vocês tenham orgulho. Pode ser? Pode ser. Pode. Claro. Né? E Então também é isso. Então, então a gente vai trabalhar nesse foco, que vocês vão fazer o melhor de vocês, com bastante seriedade, vão fazer bastante leitura, e a gente, durante a semana, vai discutindo, trocando ideias. Tudo bem? Tudo bem, Certo. professor. Tudo certo. Beleza? Beleza. E aí, no final, vocês vão tirar um 10 com louvor, se Deus quiser. Sim. Com certeza. Ok. Fechado, então. A gente vai se falando. Um abraço para vocês. Valeu, Um abraço, professor. professor. Obrigado. Tchau. Tá, tchau, tchau.